Olá, sou o acadêmico Emerson Pereira de Souza, professora Adriana Molina, disciplina Práticas 1, módulo 3, sequência didática de matemática na escola. Tarefa 2.1. Vou falar sobre números reais. Números reais, conjunto presente na maioria das situações do cotidiano, são formados pela união dos números racionais e dos números irracionais. Você pode notar aí. Números, aí está o conjunto. Continuando, números, aí está todos os conjuntos dentro dos números reais. Vocês podem notar, nós temos os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Conceito: o conjunto dos números reais é uma união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Sendo assim, o número real pode ser um número racional ou um número irracional. Por isso, esse conjunto também completa os números naturais e dos números inteiros. O conjunto dos números reais é mais utilizado no cotidiano como na realização de mediações, no cálculo de funções matemáticas, no estudo de grandezas físicas. O conjunto de números reais é a união dos números racionais, que podem ser representados em fração, com os números irracionais, que não podem ser representados em frações. Os números racionais são compostos pelos números naturais e números inteiros. Podemos calcular as 4 operações com os números reais e, com base nelas, temos as propriedades específicas dos números reais: existência do elemento neutro, da soma e da multiplicação, propriedade associativa, propriedade comutativa, propriedade distributiva, existência de um elemento inverso na multiplicação e fechamento para adição e para multiplicação. Quais são os números reais? Uma pergunta. O conjunto dos números reais é a união entre os conjuntos dos números reais e dos números irracionais, como já foi dito anteriormente. Números naturais. O primeiro conjunto numérico a seguir foi um dos números naturais, que atendeu a necessidade do ser humano de contabilizar a quantidade de objetos. Ele é representado pela letra N. E os números naturais começa do 0, 1, 2, 3 até o infinito. Números inteiros. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade da representação de números negativos, que não existem nos números naturais, tornando necessária a menção do conjunto, dando origem aos conjuntos de números inteiros, compostos pelos números naturais e números opostos a ele. Ele é representado pela letra Z e os números inteiros são tanto os negativos como positivos. Menos 3, aqui um exemplo: menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, tanto em frente para um lado ou para o outro. Números racionais. O conjunto de números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Nele incluímos os números decimais, as dízimas periódicas e os números inteiros. Diferentemente dos conjuntos supracitados, o conjunto dos racionais não pode ser descrito por uma lista dos termos, pois entre dois termos racionais sempre existirá outro número racional. Por exemplo, entre 0 e 1 temos 0,5. Entre 0 e 0,5 temos 0,25 e assim em diante. Os números racionais são representados pela letra Q. São eles. Vai ter aqui um exemplo. Isso aqui vocês podem notar. Um conjunto racional. Números irracionais. Quando se pensava em conjunto dos números racionais, continha todos os números conhecidos. Surge o conjunto dos números irracionais, formado pelos números que não podem ser escritos na forma de fração. Os irracionais são as raízes não exatas e as dízimas não periódicas. Existem números irracionais mais conhecidos como o número π. Número π é um exemplo, número π, e outro exemplo que nós podemos notar, tem a raiz de 3, que é uma raiz não exata, e o π, que dá 3,14. E assim a gente encerra a nossa primeira aula.